Ok, então vamos olhar agora a parte prática do sistema com o guia gramatical, que é onde você vai estudar as coisas relacionadas à gramática da língua inglesa. Uma observação interessante sobre a gramática é que tem, tem muitas teorias sobre o estudo da língua inglesa com gramática. Tem dois pensamentos. Primeiro, você tem que estudar a gramática do idioma para ser um bom falante, para ser um falante proficiente. Não fluente, porque fluência é você conseguir fluir, falar mesmo com erros. Proficiente é quando a pessoa consegue falar ou comunicar no idioma sem erros, mas nem sempre isso quer dizer que a pessoa é fluente. Já tive alunos que falavam muito, totalmente errado, mas falavam, cometiam muitos erros gramaticais, mas conseguiam se expressar. E já tive alunos que eram muito perfeccionistas, queria falar tão corretamente que não conseguia se soltar e se expressar. Então, o perigo de estudar apenas e focar a gramática é isso, que você estude tanta gramática que você fique com medo, receio de falar e se expressar, por medo de errar ou com vergonha do que os outros vão dizer, ou que você vai aprender a falar e cometer um monte de erros. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então o segredo é você estudar a língua, né? Aprender a falar corretamente, mas também deixar fluir. Agora, o que eu penso sobre isso? Minha recomendação é que você aprenda igual uma criança aprendendo sua língua materna. Uma criança pequena, o que acontece? Ela aprende a falar sem estudar nada da gramática, né? Ela vai falando, alguém vai corrigindo a criança e ela vai falando, falando, falando. E uma criança com 3, 4 anos já consegue se comunicar. Quando ela começa a ir para a escola, ela nunca estudou a gramática da língua inglesa, mas já consegue falar. Então, depois que ela chega na escola, é onde ela vai aprender a ler, onde ela vai aprender a escrever, e aí onde ela vai aprender as regras gramaticais da língua portuguesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode sim aprender a falar inglês sem estudar gramática. Agora, obviamente que você, como adulto, já tem uma facilidade. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode aprender a ler, escrever, falar e estudar gramática tudo junto. Então, só para não deixar isso embolar na sua cabeça, né? Então, o importante é sempre que você aprende algo da gramática, que você vai lá e pratique ela. Não é que estudar gramática seja errado, mas é que às vezes a pessoa estuda, estuda, estuda e não chega ao ponto de realmente aplicar e não consegue usar isso na prática. É igual aprender a tocar o violão, o exemplo que eu gosto, né, porque eu toco o violão, é de você ler livros sobre como tocar o violão sem nunca pegar no violão. Você tem que pegar o violão, treinar os dedos, não é só conhecer a teoria que vai fazer de você um bom tocador, né? Você tem que ter as duas coisas, tanto a teoria como a prática, e você tem que praticar muito. Então é importante você aprender naturalmente como criança, aproveitar os momentos que você tem para estudar. Então, geralmente eu recomendo que o aluno estude um ponto gramatical quando vem a dúvida. Quando surge uma dúvida, vai lá, pesquise, veja como é que funciona verdadeiramente e depois vai lá e use, pratique, porque aí você vai ter a parte boa tanto da fluência de falar, de conseguir usar, quanto a proficiência, aí você vai aperfeiçoando, melhorando o seu uso da língua gramatical enquanto você vai estudando. Então, não é que estudar gramática é errado, mas tem um momento certo e tem que ser utilizado junto com a parte prática. Então, o que eu recomendo para você nesse momento que você aproveite aqui do guia gramatical? Né? Esse aqui não é bem a gramática, mas é também, porque gramática nada mais é do que
a forma que a gente junte as palavras, as estruturas das frases, não é verdade? A forma que a gente conjugue os verbos, conjugue as palavras para poder nos expressar. Então, você verá aqui no guia gramatical que tem recomendações para qual nível é beginner. Então, você fez o teste de nível, tá? É beginner? Então, estude essas aqui do beginner. Se surgir uma dúvida sobre adjetivos, venha e veja algo sobre adjetivos. Não se preocupe não. Inicialmente tem muita coisa escrita em inglês, então durante o decorrer do curso, quando vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar. Eu entro aqui, eu gravo um vídeo explicando em português para facilitar, especialmente para quem está iniciando, ok? Então, é assim que a gente vai progredir. Você vai estudando, praticando, treinando, vem uma dúvida, que a gente chama de pop-up grammar. Quando o aluno pergunta na sala de aula, eu explico rapidamente, mas sem confundir com com explicações demais, né? Explicar, tirar a dúvida e continuar. Depois surgir outra dúvida, a gente vai explicar por quê. O que acontece? Muitas vezes, quando o aluno iniciante começa a estudar gramática, ela não tem um contexto, não sabe como usar aquilo ou aplicá-lo, porque ainda não sabe como é que a língua funciona. Mas por que o adjetivo vem antes do substantivo, né? E como é que ela vai saber como é que isso funciona se ela ainda não estudou o idioma? Então nós vamos passo a passo. Você vai estudar, vai ter uma pergunta, porque, né? Curiosidade, isso é bom. É importante você ser curioso. Ah, por que isso funciona assim? Então vai lá, pesquise, estude, depois volte, pratique, use aquela parte gramatical que você estudou e continua sempre aperfeiçoando, melhorando o seu domínio da língua inglesa, alright? Então foque inicialmente esses que são do beginner, principalmente esses aqui do beginner guide, ok? Tem vários assuntos aqui, adjetivos, advérbios, artigos, condicionais, passive voice, conjunction, etc. Mas não se preocupe com tudo isso no momento. Venha apenas aqui, clique em Beginner's Guide e de vez estude algumas lições, aí todo dia vem aqui e veja uma ou duas dessas unidadezinhas aqui. Para o Beginner Guide é bem simples, alfabeto. Aí você vai ver uma imagem da letra do alfabeto, ouvir a pronúncia, A, A, B, B, ok? Então, coisas simples assim que você pode utilizar dentro da lição. E você perceberá que nessa primeira unidade do Introductions, Introducing Yourself, a gente vai trabalhar muito. Eu vou ficar dizendo, aí, vai lá, pratique, treine. Então, você vai ver a palavra, não vai ver a palavra, vai ter apenas os espaçozinhos lá como da palavra, como no joguinho Hangman, Fork, né, que você tem o homenzinho lá se enforcando, só que não é o jogo. Você vai ver as letras misturadas e aí eu vou clicar, né, quando eu estiver fazendo, eu vou clicar na letra certa. Aí eu vou pausar e esperar você dizer. Então você tente dizer antes de eu clicar, antes de eu falar. Se você não conseguir, você vem aqui, nessa parte bem aqui do Beginner's Guide, Alphabet, e treine e pratique. Inicialmente vai revisando todas e depois, quando você souber as letras do alfabeto, você vai treinando quando vê que tem uma ou outra que você não lembrou, aí vem aqui simplesmente para revisar, ok? Aí depois de estudar o alfabeto, tem números, cores, comidas, coisas em casa, profissões, coisas basiquinhas, né? Na verdade isso não é bem a gramática, é mais o uso das palavras do vocabulário, ok? Aí depois quando for, por exemplo, chegar nos verbos, do perfect tense verbs, que começa a complicar, aí já para o nível intermediário, que tem os significados, uso, explicações, as formas, exemplos numa lição, aí eu venho aqui, a gente grava um outro vídeo justamente para te ajudar e tirar essas dúvidas que vocês vão ter nesse momento quando você está preparado para entender como é que funciona, porque você já viu dentro da lição isso funcionar na prática. Ok? So that's it, boys and girls. É bem simples aqui. Vem aqui no Beginner's Guide, né? Vai estudando essas lições aqui, revisando de vez em quando
E aí, quando você fizer o teste e chegar no nível High Beginner Intermediário, aí você parte para estudar os outros assuntos voltados para aquele nível, ok? Alright, então no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as aulas ao vivo, aulas em grupo, como participar nessas lições aí, para começar realmente a falar. Alright, see you there, bye bye.